E aparece o termo palingenesias, que em grego vai significar reencarnação. Então tem essa colocação também. Só que quando houve a tradução, eles usaram a palavra regeneração. Não usaram reencarnação, usaram regeneração. Não houve intenção na época que foi feita essa tradução de se manter a reencarnação, né? Diante dessa reforma que foi feita, que a gente viu aí, que foi no momento do imperador Justiniano, no ano 600 depois de Cristo. Outra questão muito interessante também, que é a passagem de Jó. E nessa passagem de Jó, também coloca essa questão do nascimento, né? Do espírito de novo em Jó. Aí ele coloca: pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para as experiências de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos. Porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra, porventura não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te e do próprio entendimento não proferirão essas palavras. O que ele está querendo dizer aqui? Tentar resumir para vocês, quando ele diz: pergunta agora às gerações passadas. Qual que é o diálogo que ele estabelece aqui com Jó? É um diálogo de que ele pode se utilizar de uma conversa espiritual com os antepassados dele. Ele está falando isso: pergunta aos seus antepassados. E quando ele diz a Jó, pergunta aos seus antepassados, qual que é a mensagem que ele está querendo transmitir? A mensagem que o espírito, ele precede a matéria. Ele pode existir antes da matéria. Então, existem indícios, né, na verdade, acabam sendo provas, né, para quem gosta do pé da letra da Bíblia, mesmo com todas esses questionamentos que a gente traz, né, da formação da Bíblia, questão das traduções, mas quem gosta de trabalhar no pé da letra também pode se valer dessas argumentações para entender que o cristianismo, a Igreja Católica, o cristianismo de uma maneira geral, que aí eu vou incluir a Igreja Protestante, Luterana, enfim, vão abarcar aí os evangélicos também, a possibilidade da reencarnação. Então ela tem essa abertura dentro da Bíblia também, embora tenha sido rompida nessa reforma do ano 600 aí, depois do nascimento de Cristo com o imperador Justiniano, que foi retirado essa parte. Se for buscar também os ensinamentos de Mitra, aí nós vamos para o zoroastrismo, que foi uma religião que dominou a Pérsia, que hoje corresponde ao Irã, né? A Pérsia, ela era dominada pela religião do zoroastrismo. O que essa religião trazia para a gente? Muito do judaísmo. Inclusive tem muitos artigos publicados falando que o judaísmo, que a origem até da Torá, foi muito inspirada nos ensinamentos de Mitra, nos ensinamentos que foram proliferados ali na Pérsia, que antecede, né, o judaísmo. Então houve uma correspondência. E o que esse profeta nos diz? Quais que foram os ensinamentos? Todos ensinamentos extremamente semelhantes a Jesus, a Krishna, a Buda. Denise, então vou pegar uma outra coisa diferente. Vamos pegar o Egito Antigo, por exemplo. Tá, se você for pegar o Egito Antigo, a gente pode falar de Horus, por exemplo, que está há 3.000 anos, né, antes de Cristo. Acredito que pode ser até um tempo bem maior do que isso, porque quando a gente fala de Egito Antigo, a gente não tem muita certeza das datas, não. Mas o que a mitologia egípcia nos traz? A mitologia egípcia nos traz a vida de Horus, que caminhou sobre as águas, que curava doentes, tem a imagem de Ísis, né? Virgem Imaculada Ísis, segurando um neném no colo, uma criança no colo, que seria a imagem de Ísis e de Horus, né? A Ísis sendo mãe de Horus. A semelhança que existe com a Virgem Maria e com Jesus. Você encontra até registro, inclusive, da crucificação de Horus, que aí já fica uma coisa assim: nossa, Denise, como que aconteceu isso no Egito Antigo? Mas você encontra registro. Mas para a gente não ficar só colocando a questão de correspondência,
de crucificação ou não, a gente pode focar apenas nos ensinamentos. E esses ensinamentos, eles trazem, como eu estou falando com vocês aqui repetidas vezes, profunda semelhança. Inclusive poderiam ter sido ditos pela mesma pessoa. Se você pegar o diálogo de Krishna, pegar os ensinamentos de Buda, pegar Mitra, pegar os ensinamentos de Horus, a sabedoria de Isis, a lei de Maat, que é uma lei de preocupação moral, tudo vai... É como se fizesse parte de uma mesma coisa. Sempre a preocupação pela elevação moral da humanidade. Sempre a preocupação com a importância do próximo. O seu compromisso com o próximo, com si mesmo, né? Como Jesus coloca, amai a ti mesmo e amai o seu próximo. Amai o próximo como a ti mesmo. Então, eles acabam como se afunilasse, como se viesse assim um funil buscando essa religiosidade, buscando esses ensinamentos todos e trazendo para uma essência, que é exatamente a teosofia, né? A teosofia, ela vai buscar o quê? Ela vai buscar esse entendimento em todas as religiões, na ciência, enfim, vai somar tudo, como eu trouxe para vocês uma obra, né, no início aqui do nosso conteúdo, que não tem nada a ver com religião, foi uma publicação científica. Ele traz um estudo científico de que houveram 16 profetas crucificados e a semelhança deles com Jesus. Isso não é religião, isso é um estudo científico. Teve uma reportagem também que saiu na revista Super Interessante, que ele enumera um número muito maior de profetas, de pessoas que vieram a esse mundo trazendo uma mensagem de regeneração, trazendo uma mensagem de respeito ao próximo, trazendo uma mensagem de se perceber com respeito e perceber o outro também com esse mesmo respeito. E se você for pegar, por exemplo, saindo dessas religiões sólidas, né, que já estão aí concretizadas aí na humanidade, vamos pegar o espiritismo, né, que tem gente até que fala que não é nem uma religião, mas vamos colocar o espiritismo bem novo, né, 1870 por aí, que foi o primeiro documento publicado por Allan Kardec, né, quando ele codifica e traz ali os ensinamentos do que seria a doutrina espírita, né? Primeira explicação da doutrina espírita. E como que aquele ensinamento ali é passado? Qual que é o objetivo por trás daquilo? Qual que é a mensagem que ele coloca de respeito? De evolução, sim, né? Evolução em consciência, eu tenho que evoluir como consciência, eu tenho que evoluir como um ser divino, parte de Deus, mas como que é a minha relação com a humanidade? Como que fica essa relação com a humanidade? Se você pegar, por exemplo, a história de vida de Chico Xavier, estou pegando um exponencial do espiritismo. Se você pegar a história de vida de Chico Xavier, ele até é meu conterrâneo, nasceu lá em Pedro Leopoldo também. O que ele trouxe de mensagem? Muito além do que apenas psicografias, do que apenas eu transmitir o que o espírito está dizendo, então ele pega lá o papel e ele psicografa o que o espírito está dizendo, entrega para a mãezinha que está ali chorando, desespero, que não acredita que vai ver o filho dela nunca mais. Aí de repente com aquele documento ela recebe uma mensagem de uma coisa, uma informação extraordinária que não tinha como o Chico Xavier saber, às vezes ninguém da família sabia daquela informação e depois se comprova que aquilo era verdade. Então, você tem comprovação em cima de comprovação das psicografias de Chico Xavier. Sem falar a mediunidade incrível, né? Porque às vezes fazia um comentário ou falava alguma coisa e aquilo era uma coisa que depois se revelava como verdade. Não tinha como ele saber.